decisão foi no dia 16 de dezembro, o prefeito foi oficiado no dia 9 de janeiro, o ofício saiu de Brasília no dia 9 de janeiro, então, muito provavelmente o prefeito já recebeu esse ofício, só que não voltou ainda para usá-lo. Vamos contar desde o começo que essa história para ficar bem claro para a gente saber quais são os limites e quais são as possibilidades disso. Desde o ano de 2000, desde 1960 e depois com várias mudanças ao longo desses anos, foi garantido a aposentadoria especial, um tempo reduzido, tá? Para quem atuava em atividades nocivas à saúde e atividades com risco de vida. Sempre entendeu-se atividades nocivas à saúde aquelas nos ambientes insalubres e perigosos e as atividades de riscos, atividades policiais. Sempre foi esse o entendimento. O que acontece? No regime geral da Previdência, há muito está regulamentado o direito à aposentadoria especial. Dos expostos a atividades insalubres e aos expostos a atividade de risco. Dizendo o seguinte, tem um decreto federal lá, que é o decreto 3048, que é o regulamento da Lei Federal 8213, que diz lá o seguinte, quem trabalha em tais condições tem direito à aposentadoria assim. Então, quem trabalha em ambiente insalubre e perigoso tem direito à aposentadoria aos 25 anos. Então, isso foi aplicado para o CLTista sempre. Com uma diferença, até 95 era vinculado ao cargo. De 95 para cá não é mais vinculado ao cargo, é vinculado à atividade desenvolvida. Por exemplo, lá falava do vigia. Não se fala mais do vigia. Falava do vigia, o cargo vigia. Você falava do médico, não se fala mais do médico. Você fala da atividade insalubre, fala da atividade perigosa. Então o que acontece? Sempre teve a regulamentação no regime geral, no INSS, que é a Lei 8.213. Para o servidor estatutário, embora tenha sido garantido em 88, embora tenha sido confirmado em 98 pela emenda 20, embora tenha sido reafirmado pela emenda 47 em 2005, nunca foi regulamentada a aposentadoria especial para o servidor estatutário. Então, o que o servidor estatutário fazia? O servidor estatutário que tinha trabalhado como CLT nas atividades de risco ou atividades insalubres e perigosas, ele conseguia fazer uma conversão do tempo de serviço. Então, ele ia lá no INSS com um laudo, um documento chamado PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, que em diferentes momentos nas últimas décadas recebeu nomes diferentes. Tem um período que se chama LTCAT, Laudo Técnico Ambiental de Trabalho. Tem um outro período que se chamou DS alguma coisa, então cada período se chamava diferente. Ele ia na empresa, a empresa dava esse documento, ele ia no INSS com esse documento e o INSS dizia o seguinte, realmente, a Alessandra trabalhou em condições insalubres. Sendo que ela vai se aposentar pela aposentadoria comum, tá? Então nós vamos converter o tempo de serviço dela. E daí o que eles faziam? O tempo de serviço das mulheres era aumentado em 20% e o tempo de serviço dos homens era aumentado em 40%. Por que isso? Nenhum privilégio, nada para ninguém. É que a aposentadoria normal da mulher é 30 anos, a aposentadoria normal do homem é aos 35. A diferença entre 25 para 30 é 20%, a diferença entre 25 para 35 é 40%. Então, um homem que tinha 10 anos lá no setor privado, em condições, ou mesmo no setor público, mas pela CLT, tinha 10 anos e virava 14. A mulher tinha 10 anos e virava 12 anos. Ele pegava esse tempo, trazia, verbava no serviço público e considerava para fins de aposentadoria e se aposentava na aposentadoria comum. Não foi regulamentado isso e em 2006, uma auxiliar de enfermagem do Distrito Federal entrou com um mandado de injunção. O que é mandado de injunção? Mandado de injunção é uma ação que você entra no tribunal, então pode ser no Tribunal de Justiça ou no Supremo, tá? Qual a competência de cada um? Quando a competência para regulamentar é do Estado ou do município, entra no Tribunal de Justiça. Quando a competência para regulamentar é da União, você entra no Supremo Tribunal Federal. É uma ação judicial que está lá prevista na Constituição, que é para dizer o seguinte, já que o Congresso Nacional não regulamentou, desde 88 para cá, diga ao Supremo Tribunal Federal que norma se aplica. E aí essa auxiliar de enfermagem entrou e ganhou, e o Brasil inteiro começou a entrar. O SISMUC foi um dos primeiros do Brasil, se não o primeiro. O mandado de injunção foi entrar dizendo o seguinte, já que não houve a regulamentação no Congresso Nacional, nós queremos que se aplique aos servidores públicos a Lei Federal 8.213, o artigo 57. Foi isso o pedido do SISMUC. O SISMUC tem 3 mandados de injunção, né? Tem um lá de 2008,
E daí quando a prefeitura disse que só ia cumprir mesmo para os sindicalizados, porque o Supremo disse isso, daí nós tivemos que entrar com outro para os demais servidores, e da Guarda Municipal nós tivemos que entrar com um específico, porque o primeiro tratava mais dos ambientes insalubres e perigosos. E foi aquilo que o Diogo falou, em março do ano passado, 2011, né? Março de 2011 nós entramos, é o mandado de junção 3832 no Supremo. Faço questão de reafirmar isso, porque teve gente por aí dizendo que nem existia mandado de junção, né? Tem um pessoal que gosta de falar o que não vê, eu falei, só que para saber o que tem no Supremo, você tem que saber entrar no site do Supremo. Se a pessoa não sabe, é possível que ela fique falando por aí que não tem. Então é o mandado de junção 3832. Bom, a decisão, o esboço, o final dela está lá disponível, que diz o quê? Julgo parcialmente procedente. Por que parcialmente procedente? Porque no pedido a gente faz sempre o seguinte, para declarar aposentados aqueles que cumpriam os requisitos. É óbvio que o Supremo não dá essa parte. Daí ele dá a segunda parte, quer dizer o seguinte, que seja aplicado o artigo 57 da Lei 8.213. Então o que o Supremo está decidindo? Ele decide lá no final que fala assim, decido que os pedidos de aposentadoria dos representados pelo sindicato nessa ação devem ser apreciados concretamente pelo ente público responsável pela concessão, no nosso caso, município de Curitiba e PVC, com base nos critérios do artigo 57 da 8.213, que é a Lei do Regime Geral da Previdência. Que diz assim, uma vez constatado agentes insalubres e perigosos, né, a pessoa deve se aposentar aos 25 anos de contribuição. No caso de vocês, nós fomos além. Nós pedimos, e daí é isso que eu falei que tem que esperar a publicação, porque nós tratamos inclusive da Lei Complementar 51 no corpo do mandato. A Lei Complementar 51 é a lei que trata dos policiais. Porque se não for o artigo 57, então que seja a Lei Complementar 51. Porque o artigo 57 ele é mais benéfico. Ele diz 25 anos e pronto. Das polícias é um pouco diferente. Por exemplo, é 30 anos. Das polícias acaba ficando para o homem. Sendo que parte disso tem que ser ambiente perigoso, atividade de polícia. E no caso das mulheres não muda praticamente nada. Tá? Porque daí, lá está dizendo que é 30, deu uma polêmica grande. Teve gente que tinha se aposentado aqui no estado, o Tribunal de Contas mandou voltar a trabalhar, depois foi uma... Aconteceu muito isso na Polícia Civil. Na Polícia Civil, aconteceu 2 anos atrás. Então, nós tratamos disso tudo. A gente precisa saber como que o Supremo tratou disso. Bom, daí para daí dizer exatamente como que é o tratamento dado. Mas daí o que é importante para nós? Importante para nós é dizer o seguinte, o nosso pedido, e do jeito que saiu do dispositivo, é a aposentadoria aos 25 anos, habitualmente exposto. O que muitos lugares as pessoas estão fazendo? Às vezes a pessoa não quer se aposentar pela regra da especial. Então eles estão conseguindo a transformação do tempo. Do jeito que era feito lá no INSS, se você tem direito à aposentadoria especial, é melhor então, às vezes para alguns é melhor converter o tempo, pode ser mais vantajoso. Por quê? Porque tem um problema aí. Né? E por isso que eu falei assim, a gente não quer ser vendedor de ilusões. Sou muito sincero nisso, porque eu acho que isso é muito ruim. Tá? A prefeitura está fazendo de tudo para não conceder as aposentadorias. Se for negado, como é o caso, vamos começar uma outra briga. De repente vai ter que ir para a justiça discutindo isso. Dos 100 pedidos de aposentadoria que entraram no IPVC, eles nos relataram que quase 50 desses não eram filiados no sindicato, 16 desses optaram por se aposentar na outra regra, e os outros é esses que estavam apreciando, que estão desaguando aqui no sindicato agora porque estão indeferindo. Por que isso? Porque tem uma instrução normativa do Ministério da Previdência dizendo como que deve ser concedida essa aposentadoria. É essa instrução que diz que tem que ter o PPP, tem que ter o LTCAT, que é um laudo, né? Os laudos, tem que ter os laudos. E eles colocaram um negócio lá que no meu entendimento eles não poderiam ter colocado, mas eles colocaram. E só uma entidade com representação nacional pode discutir isso no Supremo. Eles disseram que essa aposentadoria, ela tem que ser concedida pela média aritmética. O que é a média aritmética? A média aritmética é a regra de aposentadoria para todos os servidores públicos que entraram depois do dia 1º de janeiro de 2004 no serviço público. É a regra que se aplica a todos os servidores que se aposentarem por invalidez. É a regra que se aplica a todos os servidores que se aposentarem na compulsória. É a regra que se aplica a todos os servidores que se aposentarem por idade. E é a regra que se aplica a todos os servidores que se aposentarem com base na regra do pedágio. Só fica fora dessa regra quem já se aposentou antes de 31 de dezembro de 2003, adquiriu o direito antes de 31 de dezembro de 2003, ou se entrou no serviço público antes do dia 31 de dezembro de 2003,
no momento da aposentadoria, tiver além da idade e o tempo de contribuição, tiver 20 anos de serviço público, 10 na carreira e 5 no cargo. Todos os outros é pela média aritmética. E o Ministério da Previdência disse que essa regra, essa forma de concessão da aposentadoria é pela média, porque lá no INSS é a média. Então, se aplica a regra do regime geral, teria que aplicar integralmente. Eu, nesse ponto, penso um pouco diferente. Eu penso que pelo menos aqueles que cumprem o requisito do artigo 6º da emenda 41, que é ter, além da idade, o tempo de contribuição, e no caso não tem requisito de idade, né? É ter 20 anos de serviço público, 10 na carreira e 5 no cargo. Para esse dá para a gente discutir judicialmente a paridade e a integralidade. Os outros é a média. Não é proporcionalidade, é média. Tá? Pega mês a mês o vencimento da pessoa, atualiza de julho de 94 para cá, ou a partir do momento que a pessoa entrou no serviço público, se for depois, atualiza mês a mês por uma tabela do INSS e despreza as 20% piores contribuições e faz a média das 80%. E aí esses 80% vai dar o resultado da aposentadoria.